Antes de começar esse corte, curta, comenta e se inscreve no canal, beleza? Já fez? Já fez mesmo. Então vai. Vou colocar os jogos da rodada aqui. Teve o jogo do São Paulo, 0-0 com o Atlético Mineiro, uma expulsão para cada lado. Carlos, o jogo foi tão feio assim, igual parecia ter sido? Não, foi um bom jogo. Se considerar que o São Paulo, jogando fora de casa, não era favorito, né? Era o Atlético Mineiro. Mas falando da postura do São Paulo, foi um jogo bem ok, assim, um jogo bem digno do São Paulo. Acho que o Zubeldia encontrou uma segurança defensiva muito boa com 3 zagueiros, né? Com Arboleda, Alan Franco e Ferrarese. O São Paulo sofreu pouco assim no jogo até a expulsão. Eu acho que do lado do Atlético Mineiro ficou aquele gostinho de poderia jogar mais porque estava jogando em casa, né? Em casa, entre aspas, né? Porque estava jogando no Mineirão. Mas se esperava que o Atlético pudesse fazer mais, após a expulsão ali do Caleri, que a gente pode debater aqui. Aí o Rafael foi a estrela do jogo, né? O Rafael fez defesas assim que garantiram o empate do São Paulo. Tava lendo ali os números, o Rafael defendeu aquele, se a gente for ver XG, né, expectativa de gol, 1.8. Ou seja, ele defendeu 2 bolas que seria gols, assim. Então o Rafael teve uma das suas melhores partidas com a camisa do São Paulo. Mas a polêmica mesmo, né, ficou a arbitragem, que novamente sendo o protagonista, né, dos jogos. Ramon Abate-Abel é muito confuso hoje. A bronca da torcida do São Paulo ficou em relação à não expulsão do Lianco no primeiro tempo, o que foi bem bizarro, e depois a expulsão do Caleri, assim, que o VAR chamou para que não faria muito sentido ali hoje no Brasil, né, o centroavante ou o jogador que vai proteger a bola tem que amarrar os braços, né, porque qualquer contato ali já é marcado falta e sempre o VAR chama para possível expulsão. E aí depois, no último minuto do jogo, ele vai lá e expulsa o Lianco, sendo que expulsou ele com 45 minutos de atraso. Então, a torcida do São Paulo, referente à arbitragem, ficou bem revoltada. Imagino que o Atlético Mineiro também tem aí os seus pontos com a arbitragem, porque acabou o jogo, era São Paulino falando com o árbitro, era atleticano falando com o árbitro, foi uma atuação bem ruim e, novamente, a arbitragem sendo protagonista. Então, a gente fala pouco do jogo e fala muito da arbitragem porque é muito grotesco, assim, os erros, né? E a falta de critério. E o Zubeldia também, né, foi expulso, chegou a ser expulso. Você vê que ele está com os dias chegando ao fim, ainda que está um pouco distante ainda dele ser mandado embora. O Zubeldia, ele ganha uma sobrevida aí, né? Porque ganhou no meio de semana num jogo difícil, né? Em Córdoba, contra o Tajeres. Atuação fora de casa não foi boa, mas conseguiu o resultado, né? E 1-0 fora de casa na Libertadores, na estreia, jogando fora de casa, é uma vitória gigante, né? São Paulo nunca tinha ganhado em Córdoba, então quebrou aí um tabu, quebrou uma maldição. Ganhou de um adversário que é o gosto do São Paulo, né? Que é o Tajeres. Então, essa vitória no meio de semana da Libertadores, o Zubeldia ganhou alguns pontos. E hoje, jogando fora de casa contra o Atlético Mineiro, fez uma partida bem ok. A expulsão do Zubeldia a gente até entende, porque é realmente de se revoltar ali a não expulsão do Lianco. Mas, por outro lado, a torcida também já está cansada dos chiliques do Zubeldia, né? Eu acho que ele tem razão na reclamação, mas ele perde a cabeça, né? Ele entra muito na pilha e aí mais um jogo que ele vai desfalcar o São Paulo, né? Por causa da expulsão. Eu acho que a reclamação ela é plausível, mas todo jogo ele perde a cabeça, né? Todo jogo ele leva um amarelo, todo jogo tem alguma questão ali dele na beira do gramado. Então, no começo da passagem dele em São Paulo, até a torcida passava um pano, né? Beleza, é o jeito dele e tal. Mas todo jogo, né? E aí agora quando ele tá meio na berlinda, até o que a torcida não pegava muito no pé começa a pegar, né? E aí tá aí a expulsão, né? Levou amarelo, continuou reclamando, levou vermelho e quis bater, praticamente invadiu o gramado para bater no juiz. E aí, por mais que todo torcedor de São Paulo não gostaria de fazer isso, o treinador do time não pode fazer isso, né?
E aí teve que ser contido por jogadores, saiu sendo agarrado, enfim, toda uma questão aí que é complicado o treinador ter um Chile assim todo o jogo, né? Mas não sei se vai passar aí o lance do Lianco. E aí eu não sei se vocês chegaram a assistir a partida até para ver a visão de vocês também. Eu não cheguei a... Nada, bota aí. Mas eu queria ver também a expulsão do Lianco. Não sei se o Arthur consegue localizar. Não, a expulsão dele aconteceu. Só que era tão óbvio que o Lianco ia ser expulso que tinha que ser com 45 minutos antes. E aí eu acho que o Cuca também pisou na bola, porque o Lianco claramente ia ser expulso em algum momento na partida. E até me surpreendi que ele voltou com o Lianco pós-intervalo. Aí foi o amarelo, né? O primeiro amarelo. Empurrou o Ferreirinha na cara do juiz. Ali o Ferreirinha estava obstruindo, né, a saída de bola, né? E aí o Lianco dá um empurrão. Aí nesse lance os dois levaram amarelo. E aí... Eu acho que é esse lance. Ele dá uma solada no Ferrarese. Aí é amarelo claro. E aí o juiz não fez nada. E é isso aí no finalzinho do primeiro tempo. Uma solada feia. E aí nesse lance ele não levou amarelo e é o que motivou o Zubeldia a reclamar. Esse lance de agora ele não levou amarelo? Não, nessa solada. Nossa. E aí, o Zubeldia foi a loucura e ele expulsou o Zubeldia. E aí, no último lance do segundo tempo, com o São Paulo já jogando com 10, aí o Lianco foi expulso por uma entrada ali, uma voadora, uma tesoura, sei lá, uma jogada forte também do Lianco. Que, convenhamos também, foge do tom, né? O Lianco sempre é protagonista aí de lances assim, né? Aquela lance lá com o Gabigol, da pisada na mão do Gabigol. O Lianco está sempre envolvido, né, nesses lances mais maldosos, né, esses lances mais pesados. E aí, não sei se também tem um lance da expulsão do Caleri, né, o juiz fala que o VAR chamou porque teve falam que tem a alavanca, né, do cotovelo, mas claramente ali o Caleri estava meio que protegendo espaço, errou, né, acertou o rosto do jogador, mas não para expulsão. O pessoal já chegando nos comentários aqui. O Lucas Melo tá aqui, ó. Na corrida dos Chiliques. Zubeldia ou Abel? Quem ganha? Esses dois aí Não, essa daí, se eu não me engano, acho que nos 4 primeiros meses o Zubeldia ultrapassou o número de amarelos que o Abel tinha em 2 ou 3 anos de Palmeiras. Essa daí o Zubeldia ganhou. E, Arthur, vamos tirar o basquetebol aí. Opa! Olha o copyright! Agora que caiu. Mais uma live perdida. Obrigado a todos, até a próxima. Até a próxima edição do Mapa Tático Debate. E o Mário Henrique também tá aqui, ó, falando, hoje pode falar do Ceará, né? E o Simon falando aqui, ó, Pedro Raul vai ser o artilheiro. Daqui a pouco a gente vai falar também, né? Dos jogos de ontem. É isso. Mas uma arbitragem bem ruim. E assim, é bem cansativo. Eu confesso que cada vez mais eu tenho vontade de acompanhar o futebol brasileiro, porque todo jogo você tem que ficar falando da arbitragem, você não fala do jogo, né? Então, são coisas tão absurdas que acontecem que você perde o tesão ali pelo jogo, pela partida, você desconecta ali para torcer pro seu time e você fica puto com a arbitragem. Então, todo jogo é isso, né? O São Paulo ali no Paulistão, né? Agora nessa segunda rodada. Na primeira rodada também teve um pênalti ali, e aí, no caso, o São Paulo foi beneficiado, né? Que não foi no Caleri, né? Contra o Sport. Ou seja, sempre a arbitragem tem uma questão, né? Então, no Brasil, para você falar do futebol brasileiro, você tem que falar da arbitragem, você não fala do jogo. Até porque a arbitragem é mais protagonista do que o que acontece em campo.